Eu vejo muita gente com esse discurso, aula dada é aula estudada. E por incrível que pareça, essas pessoas estudam muito e esse conceito acaba destruindo a aprovação dessas pessoas. Por quê? Se a gente for pensar, às vezes a pessoa tem 6 horas de aula ou 6 aulas e aí ela chega em casa ou ela chega na biblioteca do cursinho e ela vai fazer um resumo, vai fazer 30 questões daquele capítulo e ela acaba não tendo tempo para outras coisas importantes. Então, se você tem esse conceito de que aula dada é aula estudada, tá vendo que tá faltando tempo para fazer revisão, para fazer simulado, para dormir bem, para fazer outras coisas importantes, fique aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como estudar do jeito certo e como realmente aproveitar o seu tempo da melhor forma. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em aprendizagem e neurociência aplicada para aprovação e meu objetivo aqui é que você possa ser aprovado o quanto antes e sem cair em algumas armadilhas. Então, beleza, muita gente fala isso, aula dada é aula estudada. A ideia é boa, a ideia pela neurociência faz sim sentido, porque quando a gente pensa que quando a gente dorme, a gente elimina grande parte do que a gente estudou. Só que na prática, quando a gente pensa em contexto Enem, contexto de pré-vestibular, muita gente tem 6, 10 aulas por dia. E aí não faz sentido a pessoa pegar todo esse conteúdo e ficar estudando isso tudo depois. Além disso, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela viu uma aula ali de aldeído, ou de dilatação térmica, ou de parasitoses. E aí ela vai e ela acha que naquele mesmo dia ela tem que fazer 50 questões sobre aquele tema. E aí o que acontece? Ela acerta as questões daquele tema, porque é o que a neurociência chama de ilusão de competência. Porque ela viu isso no período da manhã, porque ela viu isso naquele dia, e ela acaba não tendo depois material para revisar. Então não importa se ela fez 50 questões ou 10 questões. O mais importante naquele momento é que ela consiga fazer uma revisão muito rápida e principalmente focando mais naquilo que ela teve mais dificuldade. Então, aula dada é aula estudada não faz sentido se você fizer a mesma coisa para todas as matérias, não faz sentido se você gasta muito tempo, não faz sentido se você está abrindo mão do sono, da revisão, dos simulados, da atividade física, de outras coisas importantes, e não faz sentido se você está fazendo aquilo sem considerar se você tem dificuldade ou facilidade naquela matéria. Tá bom, Sassá, mas o que eu faço então para que eu possa aproveitar esse benefício da neurociência, não esquecer o conteúdo e não ficar refém disso, porque às vezes eu fico 1 hora estudando uma aula que eu tive no dia e eu não tenho tempo para fazer mais nada, eu não corrijo simulados, eu procrastino redação, porque eu não tenho mais tempo. Então o que eu recomendo? A primeira coisa é que durante a aula você precisa estar muito atento. Muitas vezes a gente está na aula pensando em outras coisas e a gente gasta aquele tempo precioso. Então tô na aula de verdade. Recomendo que você faça anotações pelo CAD, que é o melhor método de anotação que eu já vi. Vou colocar o link aqui que a gente tem. Você vai fazendo as anotações, essa anotação já te prepara para a revisão. Beleza, fiz isso. O que você vai fazer depois disso? Você vai fazer algumas questões de fixação, poucas questões. Talvez 5, talvez 7, talvez 10, porque aí você vai ter tempo de fazer redação, de fazer revisão, de corrigir os seus erros, de fazer simulados, de fazer outras coisas, que não seja só ficar tendo aula e estudando o que teve na aula. E aí, se você fez 5 questões de 3 aulas que você teve no dia, uma você acertou 5, a outra você acertou 2, a outra você acertou 0, tá na cara que essa aqui que você acertou 0, você vai ter que estudar mais. Então vale a pena você voltar mais naquele conteúdo, ou você programar uma revisão mais adequada, e aí você consegue fazer isso com qualidade. E a segunda coisa é o recall, que demora de 1 a 3 minutos por aula. Ou seja, é você voltar, explicar em voz alta aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, como se você estivesse explicando para alguém que perdeu aquela aula super importante. Então você vai falar o que você entendeu. E aí o CAD ele é muito importante porque você inclusive consegue colocar ali as dúvidas pós-recall e tirar na aula seguinte. Então esqueça esse conceito de que você tem que fazer todas as questões daquele tema naquele mesmo dia, que você tem que fazer um super resumo daquele mesmo dia. Tem gente que fala assim, Sassá, eu faço isso e tô... Beleza. Se você faz isso, tá voando, tá tendo resultado, tá aumentando as notas de simulado, continue, mas o que eu vejo na maioria das vezes não é isso. É a pessoa que fica refém disso, se sentindo atrasada e acaba procrastinando outras coisas importantes. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode ir lá no meu direct do @SabrinaOliveiraBH, me manda, Sassá, eu vim do YouTube, eu tô com dúvida sobre isso, eu tô com dúvida se eu devo fazer isso para todas as aulas, não sei como fazer isso rápido, eu tô fazendo aula dada, é aula estudada, mas eu não tô tendo tempo para revisar, para corrigir os erros, o que eu faço, que eu vou ter o maior prazer em te orientar e bora para sua aprovação.